Boa noite, boa noite. Mais alguém? Alguém acordado nessa quarentena? Mais alguma mente pensante? Boa noite. Eu estou aguardando mais amigos chegarem para a gente começar essa conversa. Eu sei que já está tarde, mas eu percebi ali que tem 448 amigos online. Então, sinal que você também está acordado, assim como eu, nessa quarentena, né? O sono deve ter fugido. Pessoal, eu quero desafiar vocês a pensar um pouco comigo. Teve uma vez, quando eu era criança, que eu passei uma noite em claro, cuidando um homem fumante de chapéu que havia entrado no pátio da minha casa. E eu enxergava ele da minha cama, enxergava sua sombra projetada na minha janela. Mas de tanto medo eu fiquei paralisado, com os olhos esbugalhados, sem tomar atitude alguma. Até que, tomado de um ímpeto de coragem, corri até a janela e removi a cortina. E então eu pude perceber que era a claridade da lua projetada em uma árvore, que fazia com que o meu imaginário amedrontado imaginasse aquilo, que na verdade não existia, mas que mesmo assim conseguiu me amedrontar e paralisar durante horas. É isso que o medo faz, o medo paralisa a capacidade de raciocínio e a lógica humana. Ainda mais quando é algo potencialmente assustador e invisível, que todos os dias, como uma história de terror recorrente, permeia o nosso imaginário, que agora não é mais infantil, mas que ainda assim pode sofrer com a paralisia do medo, devido à forma e à intensidade em que uma história nos é contada. Agora que você já entendeu o que o medo é capaz de fazer e como ele é capaz de paralisar o raciocínio lógico, me responda as seguintes perguntas. Se o objetivo da quarentena é proteger a população de idosos e o grupo de risco, que são as pessoas com doenças pré-existentes, então não faria mais sentido manter apenas os idosos e o grupo de risco em quarentena, ao invés de manter toda a população economicamente ativa em quarentena? Visto que os números mostram que na população saudável de 0 a 50 anos o coronavírus tem se mostrado inócuo. Então, pela lógica, não seria mais viável manter em quarentena apenas os idosos acima de 60 anos e o grupo de risco, e deixar a população economicamente ativa seguir a sua vida? Outra questão que eu tenho observado aqui em Caxias do Sul é a atuação próxima dos sindicatos junto ao poder público, pressionando a saída de decretos que pararam praticamente todas as atividades da indústria e comércio. Pense comigo, a esquerda e os movimentos sindicais já tentaram emplacar várias greves que foram frustradas. Não estariam dessa vez se aproveitando do coronavírus para travar a economia, para explorar isso politicamente ao custo de que futuramente o país entre em recessão e que, para manter a saúde financeira das empresas, o patrão seja obrigado a fazer demissões em massa, fazendo a esquerda ressuscitar o falido discurso de guerra de classes, jogando empregados contra patrões? Saia um pouco da caixinha e raciocine, longe da boiada que quer ficar em casa assistindo o Netflix. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para os números do coronavírus, eu posso concluir que a miséria mata muito mais do que essa pseudo-epidemia, que até agora matou em nosso país um número inexpressivo de 18 pessoas. Número esse que, no meu entendimento, está contaminado. Não considero um número confiável, pois desses 18 óbitos não está claro quantos tinham doenças pré-existentes, deixando margem para o questionamento dos números. Afinal de contas, a pergunta que eu tenho a fazer
é quantas pessoas saudáveis esse vírus matou. Você tem essa pergunta para me dizer? É essa pergunta que tem que ser feita. Todos sabem que existe um princípio usado na medicina que reduz a curva de mortalidade de qualquer vírus. E esse princípio é expor os membros saudáveis da população ao vírus, pois são os organismos saudáveis expostos ao vírus que criam anticorpos, acabando assim com a eficácia da epidemia. Se você acha que eu estou equivocado, então pesquise e verás que as vacinas que você toma possuem partículas de vírus vivo enfraquecido para que o teu próprio sistema imunológico reaja, te fazendo imune ao vírus. Mas agora, mais uma vez, eu te pergunto por que dessa vez estão mantendo a população saudável em quarentena, ao invés de expor ela ao vírus, para que o organismo saudável reaja e assim, consequentemente, diminua toda a eficácia e a curva do vírus. Você pode me questionar sobre a Itália, mas será que a realidade da Itália se aplica ao Brasil? A Itália é um país envelhecido com um enorme número de idosos com doenças pré-existentes. E a Itália é menor que o estado do Maranhão. A Itália tem uma população de 60 milhões de habitantes, ou seja, a quantidade de habitantes por metro quadrado é maior, o que facilitou o contágio do grupo de risco. Na Itália, o clima é predominantemente frio, o que facilita o agravamento de doenças respiratórias. E para ajudar, ainda é inverno no hemisfério norte do planeta. Para você ter uma ideia, no ano passado morreram 8.000 italianos de gripe comum. Então, quer dizer que quando passar toda essa histeria de coronavírus, se eu sair de casa algum dia com gripe comum, eu vou ser responsável pela morte de alguém? Gente, acorde, o Brasil tem uma população de 220 milhões de habitantes, espalhados em um território de dimensões continentais. E o nosso clima é predominantemente tropical. Você acha que a realidade italiana se aplica ao Brasil, mesmo sabendo que proporcionalmente a população italiana é a mais idosa do planeta? Gente, não faz sentido algum parar toda a população economicamente ativa do país por causa de 18 mortes. Não faz sentido algum parar Caxias do Sul com 500 mil de habitantes, sendo que aqui não há uma morte sequer. Se querem realmente ser responsáveis, decretem que as pessoas do grupo de risco fiquem em quarentena. Decretem que idosos e pessoas com doenças pré-existentes fiquem em quarentena. E parem de dizer que querem proteger vidas, porque essa desculpa não cola. Pois todo ano morrem em torno de 5.000 pessoas afogadas. E nem por isso eu vi decreto algum proibindo o comércio e o acesso a piscinas. E também tem os acidentes de motocicletas que matam em torno de 20.000 pessoas por ano. E deixaram nos últimos 10 anos 2.300.000 brasileiros inválidos. E não existe decreto algum proibindo a fabricação e o comércio de motocicletas. Então não cola o papo de preservar vidas. Agora, eu te pergunto, quanto tempo você vai ficar parado? Quanto tempo você pode ficar parado? E a que custo você pode ficar parado? Quem tem esse cálculo da destruição posterior dessa histeria coletiva, será que a miséria que nós estamos fabricando agora não será mais mortífera do que o coronavírus? Você tem percebido que a recomendação não é você procurar os médicos caso se sinta indisposto, com coriza, com dor de garganta, tosse ou febre? Sabe por quê que a recomendação é essa? Porque os médicos sabem que o teu organismo tem a capacidade de se defender sozinho. E que a maioria da população de 0 a 50 anos tem as defesas do organismo ativa. E que não é o bicho de 7 cabeças como a mídia está pintando. Meus amigos, saibam que o medo não paralisou o meu raciocínio. E eu estou aqui exercendo o meu direito constitucional de liberdade de pensamento e de expressão. E se você tiver resposta para os meus questionamentos, fique à vontade para comentar de forma respeitosa e racional. Pense comigo. Pense um pouco fora da caixa.
Essa quarentena eu não estou engolindo. Um forte abraço a todos. Que Deus desperte o Brasil antes que seja tarde. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Eu vou deixar a live para você assistir, o vídeo para você assistir quando você tiver tempo. Tá? Se caso você entrou agora, eu já estou encerrando a live. Que você raciocine, que você pense, que você saia do comum e não siga boiada. Não siga boiada. Pense um pouco mais, raciocine. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.